Beleza, pessoal, vamos lá então dar continuação na nossa aula aqui. A gente já configurou quase todos os serviços, né? Configuramos o AD, o Active Directory aqui, ó. Já configuramos ele, já configuramos o DHCP, o DNS e o roteamento e acesso remoto, né? Essas são aquelas principais funções que a gente tem que configurar quando a gente termina de instalar o sistema operacional Windows Server, né? Além daquelas partes de renomear o nome do servidor, fixar IP, renomear as interfaces de redes, né? Nós temos que configurar essas funções, né? Que são as ferramentas, os recursos que a gente vai utilizar no Windows Server. Então, feito tudo isso, né? Agora nós vamos partir para ingressar essa máquina ao domínio. O que quer dizer isso? Porque o que acontece? A gente instalou o nosso Windows Server, mas para que nós consiga já gerenciar essas máquinas que estão conectadas no Windows Server, né? Nós temos que ingressar essas máquinas ao domínio, a nossa floresta de domínio, né? Então, aqui nós estamos no servidor, agora nós temos que ir para a máquina cliente, né? A máquina que seria do colaborador. E aí nós estamos com uma aqui, ó. Estamos com uma aqui. E aí eu vou ensinar vocês aqui agora a como ingressar essa máquina no domínio. Vamos observar aqui, ó, vamos abrir para ver se essa máquina está no domínio. Vamos abrir aqui, vamos aqui com o botão direito, vamos em propriedade. Lembrando que a gente está no Windows 10, no Windows 11 é um pouquinho diferente, mas é a mesma, quase a mesma o padrão. E aí, ó, observa aqui que é um computador chamado, o nome desse computador é chamado RH Joana, foi renomeado por esse nome. E observa que ele não faz parte de um domínio, ele faz parte de um grupo de trabalho, um grupo de computadores. Então a gente vai ter que inserir lá o domínio. Observe que esse Windows também não está ativado porque é um laboratório, né? Um computador que foi feito para a gente gravar essas aulas. E aí a gente vai vir aqui, ó, configurações avançadas para ingressar esse computador no domínio, né? Feito tudo aquelas partes anterior que foi instalar as funções, configurar as funções, agora nós temos que ingressar o domínio, ingressar no nosso EAD, né? No Active Directory. E a gente vem aqui, ó, configurações avançadas, vamos aqui, nome do computador, e aqui vamos aqui, ó, alterar. Em alterar a gente vai marcar domínio e a gente vai colocar o nosso domínio aqui que a gente criou aquela hora. Qual foi? Se você tiver dúvida, volta ao servidor aqui. Se tiver dúvida, se estiver perto do servidor, né, volta ao servidor, vem aqui, ó, servidor local, e aqui temos o nome do nosso domínio, ó, servidor.local. Beleza, confirmado, a gente vem aqui e coloca, ó, servidor.local. Você pode apertar Enter ou então clicar em OK. Vou apertar Enter. Aqui, para você colocar uma máquina, ingressar uma máquina no domínio, você tem que ter um usuário de administrador. E quando você termina de instalar o Active Directory e promover ele, né, instalar o servidor, todos os serviços junto com o Active Directory, ele já cria um usuário administrador, né, que você vai usar ele para adicionar essas máquinas ao domínio. E com um tempo, né, você vai criar outros usuários administrador e vai dar permissão para esses administradores também, usuários administrador, ingressar qualquer máquina ao domínio também, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, usuário chamado administrador, só estou com a mão aqui, tá? Administrador, a gente vai colocar a nossa senha. Vamos clicar em OK. E aí a máquina já foi ingressada ao domínio. Bem-vindo ao domínio servidor.local. Vamos clicar em OK, ela vai pedir para reiniciar. Aí vocês colocam para reiniciar. Quando ela voltar, ela já volta ao domínio, né? Ela não faz parte mais de um computador local comum, né? Ela está ingressada a um domínio. Mas claro, você pode usar também esse usuário local também, aquele usuário que você acaba de formatar a máquina, né? Por exemplo, que o usuário que eu tenho local aqui criado nessa máquina se chama professor. Se eu precisar usar esse usuário local, eu tendo a senha dele, eu consigo também. É o que eu vou mostrar agora para vocês também aqui já nesse vídeo. Então, vamos lá. E aí, vamos clicar e dar um OK aqui, ó. Esse aqui é o nosso usuário local. Se eu precisar usar ele outra vez novamente, era só digitar a senha. Mas se eu entrar em outro usuário, esse usuário professor ele vai sumir.
E aí eu vou ensinar as técnicas para vocês conseguirem acessar ele novamente. Esse usuário aqui. Então vamos colocar aqui, ó, para você entrar no domínio, você tem que colocar o nome, né, do servidor, o nome do NetBIOS, servidor, primeira vez, né? Primeiro usuário aqui, ó, servidor TS, foi o nome do NetBIOS que eu coloquei. Eu vou colocar aqui, ó, administrador. A próximo login que a gente fazer aqui nesse usuário, não vai ser preciso mais. Vou colocar minha senha aqui. E aí ele vai fazer o login, pronto. Já estou no usuário administrador do meu AD, né, do meu Active Directory. Aqui, se eu precisar instalar programa, qualquer outro tipo de recurso, eu consigo, porque eu estou com o administrador. Agora eu vou fazer o logoff aqui, ó. Eu vou sair, olhando para você, vou sair dessa conta. Sair. Observa que o usuário professor não está mais aqui, então fica um pouco mais difícil para a gente encontrar, né, para a gente acessar esse computador com o usuário local. Mas aí é o seguinte, a gente vem aqui, ó, vou ensinar duas maneiras para você. Se você souber o nome desse computador, por isso que eu falei para vocês, sempre renomeia o nome da máquina. Por exemplo, o nome do departamento com o nome da pessoa. Por exemplo, aqui esse computador faz parte de um RH, um exemplo, RH Joana. RH é o departamento, Joana é o nome dela. Esse foi o nome que eu dei para essa máquina. Barra, qual é o meu usuário local? Professor. Isso eu estou entrando com o usuário local, não usuário em AD, né? Se fosse para mim usar, vou até subir aqui, ó. Se fosse para mim, vou copiar aqui, vou apagar. Se fosse para mim entrar no usuário do EAD normal, eu colocaria só o nome do usuário. Ah, eu criei lá um usuário lá chamado Pedro ou João, né? Eu colocaria aqui, ó, Pedro, e colocaria a senha dele embaixo. Não precisava colocar servidor, TS e tal, certo? Agora, como eu estou tentando abrir aquele usuário local, eu tenho que colocar o nome da máquina, seria RH Joana, barra, invertida, né, professor, que é aquele usuário local. E aí eu colocaria minha senha deste usuário local. E aí eu consigo acessar ele, ó. Pronto, estou acessando meu usuário local. Vou até criar uma pasta aqui. Pronto, até criei essa pasta. Se eu precisar entrar no usuário do EAD, agora eu saio novamente, porque eu não preciso usar esse usuário, né, que é o usuário local. A gente não vai usar ele mais, a gente vai usar só EAD, né, o Active Directory. E aí a gente coloca aqui agora administrador. Quero entrar no usuário do administrador, né? Apesar que o administrador aqui ele só entende que é local, então eu preciso usar aqui o servidor TS. Mas se fosse usuário de um colaborador, não precisaria. Pronto. E aí eu estou aqui no usuário administrador do nosso Active Directory. Professor, qual é a outra maneira? Se eu não souber o nome da máquina. Se você não souber o nome da máquina, o que vocês têm que fazer? Vou sair. Vamos dizer que eu estou numa máquina que eu não sei, não foi renomeada pelo nome do colaborador e nem o departamento. Como que eu faço? Aí neste caso, você vai ter que fazer o seguinte: colocar aqui, ó, focar aqui, vai colocar um ponto, uma barra. Observe que ele já te deu o nome do computador, RH Joana. Quando você coloca um ponto, uma barra invertida, ele te dá o nome. Se você apagar, some. Então é isso que você vai conseguir descobrir o nome dessa máquina. E aí eu colocaria professor, que é o usuário local.
e coloca. E aí pronto. Deu certo, né? Então assim eu já te mostrei duas maneiras que você já pode conseguir entrar com o usuário local, se em caso for necessário. Mas a gente não usa muito, né, usuário local, só em caso não precisa você fazer alguma mudança no sistema, alguma coisa diretamente local, aí você usaria o usuário local. Então ficamos por aqui. Vamos só logar aqui novamente no administrador aqui. Vou deixar logado aqui, né? Deixa eu pegar a minha outra mão aqui. A outra mão aqui fica melhor. Administrador. Vou colocar nossa senha aqui. Prontinho. Estamos aí acessando com o nosso usuário do AD Administrador. Ficamos por aqui e até a próxima.